E conta pra nós, cara, hoje você já tem o seu green card, você não conseguiu através do E2, até porque a gente já aprendeu que ele não dá green card, mas conta pra nós, como que você ficou sabendo dessa modalidade de green card, o que que aconteceu, conta pra galera saber, porque é uma coisa até meio, né, coisa de Deus, né, que de uma hora para outra você ficou sabendo com um amigo, mas conta pra nós, como que foi que você ficou sabendo, explica pra nós o seu processo. Então, eu morava num condomínio aqui em Orlando e esse amigo que era de Petrópolis estava morando nesse condomínio também, apesar de eu não saber. O condomínio era bem grande também. Eu não fazia muito, eu não tinha muitos colegas dentro do condomínio. Eu sabia que tinham vários brasileiros morando ali, mas eu não sabia, não conhecia. Impossível você conhecer todos, né? E uma das coisas que eu fiz quando eu sempre tive vontade de fazer aqui era botar o meu sobrenome na placa do meu carro. E eu tinha feito isso. Então eu coloquei o meu sobrenome na placa do carro, o carro fica parado na drive. Então, um dia ele passando pela rua, ele viu o sobrenome na placa do carro e falou: Poxa, Salvini, eu só conheço a família do Guido. E ele sabia que eu morava aqui. Ele foi lá e tocou a campainha na minha casa. E uma coisa que é até difícil as pessoas fazerem: ninguém toca a campainha na tua casa se não é realmente íntimo, se não for convidado. Aqui, a pessoa só vai na tua casa se você convida. E chegamos, batemos papo, combinamos: Pô, vamos fazer caminhada aí no condomínio, vamos fazer toda, assim, bater papo aí mais, né? Vamos conversar. Aí e ele pegou e me falou sobre o que ele fazia, né? Então ele me contou que ele estava na área de automobilismo, que ele conhecia pessoas que já tinham feito esse visto e que tinha dado certo. Me apresentou para uma advogada que fazia todo esse processo. Então, eu peguei, conversei com essa advogada, fui no escritório dela, era um escritório lá de Miami, que fazia realmente esse processo para bastante esportista. Aqui nos Estados Unidos tem muita gente da área de MMA, né? Então, a maioria do pessoal vem para cá, o brasileiro vem, ele tem que estar legal aqui para poder participar de competição. Os centros de treinamentos aqui são muito bons. E todo mundo que vem para cá tem que estar correto. E ele me apresentou. Então, beleza. Aí eu fui lá, conversei, bati um papo com ela, expliquei o que eu fazia, coloquei para ela a minha situação, o que eu tive e tal. Ela falou assim: olha, você pode, sim, você tem chance. Eu realmente eu analiso bem os processos que eu vou fazer para poder ter sucesso. E o teu caso é um caso que eu posso dizer que a gente vai conseguir a aprovação. E, na ocasião, até eu poderia também dar entrada num visto de esportista, que você pode, para você estar legal aqui e participar de competições. Se forem competições que deem premiação, você pode receber. Então, tudo isso você tem que estar legal. Mas ela falou assim: olha, eu não faria o visto de esportista para depois fazer o green card. Dava entrada logo direto no green card. E a gente foi. Apresentei tudo para ela, eu realmente tinha tudo preparado. Eu tinha a internet. Hoje em dia, graças a Deus, a internet ela te beneficia, te proporciona acesso a muita coisa, e você não precisa ter tanta coisa você não vai mostrar nada fisicamente para a pessoa que está lá. Você tem que apresentar aonde mostra o que você fez, e nada melhor do que o web para fazer isso, né? Alguns documentos que você tem que apresentar. Realmente é um processo bem trabalhoso. Quem já fez em qualquer área sabe que não é fácil, mas se você é o que você diz ser e tem como provar, não é tão difícil assim. Bacana você falar sobre isso, porque você fez o processo do EB1.
Você consegue explicar para a galera o que que é esse EB1? Eu sei que você não é advogado, mas de acordo com o que os advogados te falaram, o que que você conseguiu entender assim? O que que é o EB1 para a galera entender? O EB1 é quem é pessoa que tem habilidade excepcional, né? Que tenha que você o EB2 é habilidade, como é que é? Eu sei que o EB1 é você ser excepcional, o EB2 é você ter uma habilidade extraordinária, e tem o EB3 que é para trabalho. Então tem essa situação. Dependendo de qual área que você vai entrar, você pode ser enquadrado no um ou no 2. Mas tanto o EB1 quanto o EB2 é focado em habilidades. É habilidade extraordinária, habilidade excepcional. Eu não tenho certeza qual que é um, qual que é outro. Tranquilo. A gente vê muito hoje em dia, Guido, as pessoas aplicaram para aquele EB2NW, né, que dispensa a oferta de emprego, que é uma área de interesse nacional que os Estados Unidos precisa bastante. No seu caso, foi o EB1. E o advogado chegou a te explicar o porquê que você se qualificou para o EB1 e não pelo EB2? Ou não chegou a te falar nada? Então, o EB1, eu tenho que provar o que, que eu sou, se eu tenho alguma habilidade que é excepcional, que eu sou alguma coisa que eu vou trazer, vou agregar para o americano. Ele vai te dar a permissão para você ser residente aqui, residente permanente. Então, assim, no meu processo, eu tinha que mostrar o que, que eu era, mas eu não era obrigado a trabalhar nessa área que eu fui profissional. Eu poderia trabalhar como consultor, como instrutor, é, ajudando, auxiliando outras pessoas a ingressar no automobilismo, no caso, no esporte a motor. E então essa parte pelo esporte eu não me obrigaria a ser competidor. Eu poderia ser só pelo que eu fui, ajudar pessoas a crescerem dentro do esporte, né? Bacana. E para quem caiu de paraquedas, né, pegou a live correndo, você era piloto de automobilismo no Brasil. Eu era participante, eu era piloto de competição de rally cross country, que é o rally na terra, né? A competição na terra. Então é o que a minha habilidade veio da competição de rally no Brasil. E eu fui campeão brasileiro 10 vezes no rally. Tive outros títulos estaduais e participações internacionais. Então, quando você tem uma bagagem, você tem um gabarito, você é gabaritado para entrar para poder estar nesse visto aí, nesse processo aí, é o que você tem que comprovar. E você consegue falar para a galera assim, o que que você precisou apresentar para o advogado? Porque eu imagino que você tem que levar um monte de documentação. O que que você conseguiu levar para ele assim que comprovava a sua experiência no Brasil? Porque provavelmente outros esportistas, né, nas mais variadas áreas, vão assistir esse vídeo e às vezes eles até se qualificam, mas não sabem. E então o que que você precisou apresentar assim para o seu advogado? Então, na minha área, no meu negócio, no meu esporte, eu consegui documentos das confederações brasileiras de automobilismo, da Federação Estadual de Automobilismo, da Paulista, da Carioca, comprovando que os títulos que eu tinha. Então, documentos oficiais dessas entidades comprovando. Eu tinha patrocinadores que eu apresentei os contratos de patrocínio que eu tinha. Isso ajuda muito para poder se gabaritar para estar nessa categoria, que contratos de alto valor, que para poder mostrar que você realmente era bem remunerado do que você fazia. Então, carta desses patrocinadores que comprovavam que o contrato que eu estava mostrando era real. Tudo isso em inglês, né? Tem que estar tudo traduzido na língua. Deixa eu ver mais o que. Basicamente, no meu caso, não é um processo que monta muito documento. Então, assim, você tem que colocar. Existe uma lista se eu não me engano, são 9 itens que você tem que preencher para estar nessa habilidade extraordinária. Então, eu preenchia
dos 9, acho que eu estava em 7 deles. Então, o advogado escolhe 3 ou 4 para focar e apresenta a documentação comprovando aquilo tudo. Então, eu me enquadrei em muita coisa pelo esporte que eu fiz, pelo tempo que eu participei, eu me enquadrei em muitos quesitos desse. Então, você tem que ver, o advogado vai te mostrar, vai te perguntar o que que você fez daquela lista, se você já foi, alguma coisa daquilo, e apresentar documentos. Muitas das coisas são. Você tem que mostrar para o oficial que as reportagens que você saiu, se os canais que foram divulgados são canais oficiais de alta visibilidade, tudo isso influencia também. Não é vídeo assim, tipo vídeo de YouTube, link de canal do bairro, não é isso. Você tem que estar em mídia oficial, jornais de alta circulação, rede de TV, entrevistas em televisão. Se você tiver aquilo arquivado na internet, você passa o link, tudo isso. Aí sim, você passaria um link de um canal da empresa, da rede do YouTube, por exemplo, mas você tem que ser aquele canal tem que ser oficial de alguma TV importante, coisas desse tipo. Você teve alguma dificuldade para juntar algum documento? Porque eu imagino que tem documentos que às vezes são até difíceis, né, cara? Às vezes você está aqui nos Estados Unidos, não tem como ir no Brasil para pegar esses documentos. Teve algum que foi bem difícil, assim? Então, eu tinha 2 anos que eu tinha parado de competir. Eu, eu tinha parado de competir em 2014 e eu dei entrada em 2016. Então, eu tinha uma assessoria de imprensa no Brasil que cuidava de toda a parte de mídia que eu tinha. Então, eu recontratei essa empresa, essa pessoa que fez tudo esse trabalho para mim de captação das mídias, para fazer tudo para mim lá. Então, isso me facilitou muito pelo tempo que eu tinha parado de competir ter sido curto. Então, eu tinha tudo, basicamente tudo tinha na internet. E todos os números de, de retorno de mídia, de tudo que eu fiz, todos os anos que eu fiz, essa empresa que me assessorou, a Liberdade de Ideias, ela tinha um arquivo muito grande de tudo que eu fiz e o que eu fui. Então, assim, me facilitou bastante essa parte do documento. E tudo era digital, até as cartas, tudo digital. Então, eu não tive que pegar nada, ir no Brasil para pegar nada, não tive que fazer nada disso, entendeu? Bacana. Vamos falar agora também de valor, né? Porque muita gente quer saber quanto custa esse processo, é caro, é barato. Você consegue falar para nós, assim, entre taxas, advogado, quanto que você gastou com esse processo? Então, de 2016 para cá, 2016, 2017, tiveram aumentos nos valores de taxas de imigração. Então, assim, eu não sei quanto que seria hoje esses valores reajustados. Mas se eu for ver assim, o processo de- do meu visto, eu devo ter gasto aí entre processo, advogado, taxas de imigração, exames, a parte de médico, de que você tem que fazer tudo isso também, vacinas que você tem que tomar. Eu acho que não passou de US$ 15.000. Bacana. E você teve o outro processo que foi negado 2 vezes, né? Esse processo aí, quanto que você gastou em tudo, essas duas negativas? Só para a galera saber. Então, esse processo eu devo ter gasto. ah, eu devo ter gasto nesse processo todo lá atrás quase uns 10 mil, mais ou É menos. complicado, né? E é até interessante, assim, porque às vezes, que nem o seu caso, né? As pessoas já se qualificam diretamente para um green card e às vezes por desconhecimento, geralmente esses consultores da internet apresentam uma outra alternativa que não visa solucionar a questão principal, né? Que é morar legalmente aqui nos Estados Unidos definitivamente. Mas acaba sendo um remédio que você tem que ficar ali alimentando sempre, né? Qual que é a sua É, avaliação em relação a isso? então, se por acaso eu não tivesse estado aqui no início, eu não teria conhecido o processo do Green Card. Então, assim, foi um mal necessário,
foi um mal necessário. Talvez se eu tivesse, em vez de procurar focado só no E2, eu ter estudado melhor, se eu teria realmente antes essa chance de partir para um EB1, um EB2, eu poderia ter entrado direto, teria feito de outra forma, porque todo esse processo também eu tenho que pensar que teve lá atrás a documentação da cidadania italiana que a gente fez. Então, é uma coisa que está para a vida aí, tá, mas foi um custo. Então, você gasta muito dinheiro com isso, né? Mas eu vejo pessoas falando aí que gastaram muito mais em processos de imigração, dependendo da... Esse escritório que fez para mim, a Denise Puin, que foi a advogada que cuidou do meu caso diretamente, através do escritório dela, lá de Miami, ela não era não eram valores absurdos. Eu não sei se os advogados hoje cobram a mesma coisa, porque eu fiz numa época também que não tinham tantos. Hoje se escuta falar muito mais de EB1, EB2, EB3 do que quando eu fiz. Quando eu fiz, eu escutava muito pouco. Eu escutava falar muito de E2, pessoal com visto de estudante. Então, realmente eu não sei se hoje os valores seriam os mesmos do que foi 5 anos atrás. Vamos falar agora sobre entrevista, né? Porque nós sabemos que muitos processos imigratórios, né, alguns deles precisam participar de entrevista, outros às vezes não precisa, né? Então acaba sendo até melhor. Você precisou participar de entrevista na imigração para conseguir o seu green card? Então, quando o meu green card foi aprovado, o Trump tinha entrado, tinha pouco tempo que o Trump estava no governo e ele baixou uma determinação de que o meu processo, o EB1, tinha que ter entrevista. Então, na ocasião, antes de mim, 1 ano antes, 6 meses antes, não existia entrevista para o EB1. E, na minha ocasião, já entrei tendo entrevista. Então, eu fui, assim, um dos primeiros, sei lá, de alguns milhares de processos, foi um dos primeiros a ter essas entrevistas. Mas a entrevista não era nada difícil, porque aí eu falo a mesma coisa, né, que eu já tinha dito antes. Se você vai falar de uma coisa que você fez, você não está mentindo, é fácil. Eu acredito que uma pessoa que vai fazer qualquer outro tipo de processo de imigração aí, que a gente sabe que tem muitos aí, que a pessoa faz fakes, são processos fakes, a pessoa tem que mentir, a pessoa tem que... deve ser muito mais difícil. No meu caso, não. No meu caso, o oficial quis ver que eu era eu, documentação, apresentei todos os documentos, eu, minha mulher e meu filho, perguntou quem era ela, quem era meu filho, pergunta diretamente a eles, e olha o teu processo o tempo inteiro. Ele estava com o meu processo todo na mão, então ele via alguma coisa, ele me perguntava, eu dizia, eu respondia o que era, qual era a situação, se fosse, por que você apresentou isso? Aí porque isso eu fiz durante tanto tempo. Você está dizendo que você é competidor, você competia em quê? Coisas desse tipo, entendeu? Perguntou se eu trabalhava, se eu tinha negócios aqui e tal. Você não precisa mentir, você tem que dizer a verdade, porque ele sabe a verdade. Se você mentir, ele vai te negar porque você mentiu, às vezes uma coisa boba. Na época você já tinha a sua empresa de landscape? Já tinha, já. Porque E você, não na verdade, prejudica nada. não, porque até um turista pode ser dono de uma empresa aqui. Você não pode trabalhar nela se você não tem autorização de trabalho. Mas você pode ser dono. Você pode ser dono e ter um gerente, ter uma pessoa que gere o negócio para você. Inclusive tendo rendimentos disso. Você tem que declarar que a empresa gerou aquele documento. Quem é o dono da empresa? O dono da empresa é um imigrante. Entendeu? Até Então, você não. interessante. É. E na ocasião da minha entrevista, eu já tinha autorização de trabalho, porque a autorização de trabalho chegou para mim antes da entrevista. Então, eu realmente já poderia estar trabalhando realmente, até na minha empresa mesmo.
Bacana. E aí eles fizeram um monte de pergunta lá. Eles perguntam muito assim sobre a área de piloto de automobilismo, de rally. Eles perguntam coisas muito específicas ou são coisas bem Não, genéricas assim que nem eles sabem falar sobre o assunto? não, eles não perguntam nada referente a isso, porque já está tudo explicado ali. Se ele não viu, aí também tem aquele lado. Se ele não viu nada que não pudesse ser verdade, ele não perguntaria. Agora, se ele visse alguma coisa que ele desconfiasse que era mentira, com certeza ele iria ter perguntado. E aí você foi aprovado ali na hora ou não sai a resposta ou vem só depois? Não, eles não falam na hora que você foi aprovado ou que você não foi. Eles dizem que a tua resposta vai vir por e-mail. Aí você fica igual Aí é aquela doido. ansiedade. Mas tem como você tem aplicativo que você acompanha teu caso, né? Então você joga lá o número do caso, você vai receber uma notificação quando teu documento foi emitido, que foi aprovado, que não foi. Mas não demora muito para você ter a resposta, não. Pode ser rápido, pode ser demorado. Isso aí, hoje em dia, eu conheço casos que tem um ano que a pessoa está esperando uma entrevista, para marcar uma entrevista. Tem 2 anos que a pessoa não foi, não agendaram ainda a entrevista. O processo está aprovado, mas não tá entrevistado. Se você não está entrevistado, você não é nada. Você é uma pessoa que tem um processo que foi aprovado pela imigração. E só. Você continua sendo um imigrante da mesma forma. Entendi. E do momento que vocês fizeram a aplicação até o momento que de fato vocês receberam o documento na mão, assim, quanto tempo demorou? Porque eu imagino também que é um momento muito bacana, que você fica feliz, você e sua família, mas quanto tempo demorou desde a aplicação até a mão, assim? Vamos dizer assim, desde o dia que eu apliquei até o dia que eu recebi meu documento, deve ter demorado 2 anos. Mas a entrevista a aprovação veio com 3 meses que eu tinha dado entrada no processo, porque na época eu paguei o Premium Process, então veio rápido. Aí agendamento demorou uns 6 meses e desde a entrevista até chegar o documento demorou mais uns 7 meses por aí. Então, um ano e não deu 2 anos. Aí na Flórida, você conhece outras pessoas que também conseguiram se legalizar desta forma, assim, em EB1, às vezes em outras áreas? Quais são as profissões, assim, de colegas que você conhece aí, ou de pessoas que você já ouviu falar, que conseguiu green card aqui? Porque provavelmente deve ter bastante gente no Brasil agora assistindo e não sabe que se qualifica. Mas quem que você já viu, assim, conseguindo green card aí, de profissões, assim? Eu conheço pessoas que fizeram EB2, conheço pessoas que fizeram EB1, conheço pessoas que fizeram EB5, EB3. Eu conheço, depois você vai sabendo de bastante pessoas que fizeram processos dessa parte aí de residente permanente, para ser residente permanente e deu certo. Eu tenho um colega ele já foi campeão de karatê, está com processo também aprovado, aguardando entrevista. Eu tenho um outro colega que está com o EB3 também esperando entrevista. Eu tenho um colega que fez o EB5 e já é residente também. Depois eu conheci outras pessoas que fizeram EB2, conheci um que fez o EB2 no Brasil, que é um processo também completamente diferente. Depois, até se você quiser, eu te passo o contato dele, se vocês entrarem em contato para ver se ele quer contar a história dele, que é interessante também, porque o meu processo é diferente do processo que é feito no Brasil. Ele já veio, esse colega, ele veio do Brasil para cá com o processo dele, com o green card dele aprovado, com a documentação toda na mão, para entregar na imigração aqui no aeroporto. Então, é até uma história. Ele tem casos engraçados para contar sobre isso.